Quando os jovens entraram e se sentaram à mesa, a garota perguntou sobre o que o Conde Nive queria conversar com ela. Ele disse que se conheciam, então a garota poderia falar à vontade, mas Ria disse que não via motivo para falar livremente com alguém prestes a se casar. Nive riu, dizendo que a garota não tinha mudado nada, mas ainda queria dizer algo antes de se casar e também saber como a senhorita estava. Afinal, havia um dia em que não conversavam de coração para coração com ela. Rihanna perguntou se pareceria estranho se representantes cujas casas haviam rejeitado o casamento planejado estivessem namorando. Então, o homem respondeu que a verdadeira razão para romper o noivado com Elizabeth, sua irmã, era outra. Rihanna não entendeu o que ele queria dizer, então Nive explicou. Ele disse que apresentaram a ele o fato de que o casamento entre eles havia sido dissolvido e em seguida anunciaram o casamento iminente de Rihanna. Elizabeth ficou chateada ao descobrir sobre o casamento de sua irmã e pediu ao rapaz para romper o noivado. Quando ele se recusou, ela começou a ameaçá-lo de todas as maneiras possíveis. Nive disse que ela até escreveu uma nota com seu próprio sangue, o que o forçou a romper o contrato de casamento com ela. Liz constantemente ameaçava que faria da vida dele um inferno se casassem. Rihanna não podia acreditar que Elizabeth realmente fez isso, mas o homem disse que ela nem sabia sobre a natureza podre dele. Então, ele perguntou se Ria notara algo estranho em sua convivência com Lee George. Sem esperar pela resposta da garota, ele disse que Elizabeth a imitava desde o início. Havia algo errado em seu relacionamento com Liz antes de ele e Rihanna se interessarem um pelo outro, mas nem mesmo tiveram tempo de perceber seus sentimentos por causa do amor absurdo de sua irmã. Nive afirmou que Ria permitiu que ela se apossasse dele. Rihanna ficou constrangida, dizendo que não havia nada entre eles e que nem mesmo estavam namorando, apesar de estarem muito próximos disso. O homem disse que foi Elizabeth quem solicitou o noivado em sua casa, mas antes disso nem sequer haviam se comunicado. A garota percebeu que realmente não havia pensado nisso antes. Um dia, sua irmã disse que se apaixonou pelo Lord Nive à primeira vista, em um baile. Ela disse que não viu nada de errado nisso porque Rihanna não gostava dele. O homem continuou dizendo que, após Liz descobrir sobre o casamento de Rihanna, ela o abandonou imediatamente porque não estava interessada, já que na época não havia chance de acontecer algo entre ele e sua irmã mais velha. Elizabeth pediu um casamento quando o relacionamento de Nive e Rihanna começou a evoluir para algo mais do que apenas amizade, mas ela logo o abandonou assim que a garota se casou com outro homem. Nive aconselhou a garota a ter cuidado com sua irmã, pois ela era normal e um dia poderia apunhalá-la pelas costas. Mesmo quando Rihanna voltou aos seus pensamentos no palácio, isso não a abandonou. Mas Elizabeth a distraiu desses pensamentos. Ela se perguntava por que sua irmã gêmea estava tão preocupada. Então a garota respondeu que algo interessante aconteceu no dia anterior. Ela recebeu um convite para o casamento do Lord Nive e da Lady Shaw. Liz apenas sorriu e continuou comendo sua comida. Ria perguntou se tudo estava bem com sua irmã, ao que ela respondeu que tudo estava no passado. Rihanna decidiu perguntar por que Liz terminara com o rapaz que lhe deu o colar. Elizabeth apenas respondeu que eles simplesmente eram muito diferentes, pois ela se apaixonou à primeira vista e até recusou o noivado, mas na verdade não estava pronta para o casamento. Rihanna concordou com sua irmã, sorrindo, mas ainda entendia que um dia Liz teria que se estabelecer. E a garota a tranquilizou, dizendo que ela mesma entendia isso. Então ela moveu sua cadeira em direção à sua irmã, dizendo que gostava muito de viver com ela. Elizabeth disse que não queria se separar dela, então não estava com pressa para se casar. Em um tom inocente, perguntou se Rihanna estava tentando casá-la porque estava cansada dela. Mas a garota apenas tranquilizou sua irmã mais nova, dizendo que não era isso. Liz recordou como Ria a levou para seu lugar na lua de mel, quando terminou com Lord Net. Foi então que ela percebeu o quanto sua irmã mais velha a amava. Rihanna disse que não eram apenas irmãs, eram gêmeas, então seu amor por ela era mais do que apenas afeto. Liz abraçou sua irmã dizendo que também a amava, mas seu olhar insano dizia o contrário. Nesse momento, Ria estendeu a mão para o pescoço de Elizabeth, pretendendo remover aquele colar dela. No entanto, ela foi interrompida por uma criada que entrou na sala e informou que o mestre tinha retornado.
George estava atrás dela e Liz estava prestes a correr em sua direção quando de repente viu o estado em que ele estava. Bêbado, sorrindo absurdamente e acenando para as mulheres, dizendo que havia estado bebendo com seus colegas da tesouraria. Elizabeth segurou o braço de George, pretendendo levá-lo para o quarto, mas o homem se libertou e seguiu em frente. Ele abraçou Hannah, dizendo que estava muito feliz em ver sua amada esposa. Liz olhava para o casal com inveja, claramente não contente que seu amante de repente tenha direcionado sua atenção para a esposa. Rihanna, forçando um sorriso, disse que tentaria vê-lo mais alegre com mais frequência. Logo o homem foi dormir e quando acordou, Elizabeth estava em pé em frente a ele. George imediatamente ficou preocupado porque a garota não deveria estar ali. Mas Liz disse que sua irmã pedirá a ela para acordá-lo e trazê-lo para a sala, enquanto ela mesma preparava uma sopa de cebola para a ressaca. Incomodada, ela o instou a levantar-se rapidamente, caso contrário, Rihanna poderia suspeitar de algo. Em seguida, o homem se aproximou de sua amada e a abraçou com força, perguntando quanto tempo eles viveriam assim. A garota respondeu com um sorriso que não restava muito. Ela disse que já havia iniciado a última etapa. Quando todos estavam à mesa, Rihanna disse que gostaria de convidar os colegas de George e compartilhar uma refeição juntos. Ria sentiu que havia negligenciado demais suas obrigações como esposa. Ela sugeriu que George poderia se exibir para seus colegas e aumentar sua moral. O homem orgulhosamente afirmou que era uma ótima ideia e, como Rihanna era terrível em ser esposa, era bom ela prestar atenção nisso. Mesmo que ele não falasse, Ria deveria entender tudo por conta própria e fazer perfeitamente. A mulher sorriu levemente, dizendo que definitivamente faria tudo direito. Ela mesma veria o que aconteceria em 2 semanas. Nesse momento, algo pingou na toalha de mesa e o nariz de Hannah começou a sangrar. George perguntou se a garota estava bem, mas ela respondeu que estava apenas cansada. Elizabeth a ajudou a limpar o sangue, dizendo que sua irmã deveria descansar mais frequentemente. Pouco tempo depois, Hannah foi novamente ao médico e o que ele contou a deixou chocada além da crença. O homem disse que, se tudo continuasse assim, a garota não viveria mais do que 1 ano. Ele explicou que por muito tempo ela foi alimentada com uma pequena quantidade de veneno. Todos os sintomas indicavam o estágio inicial de envenenamento, que se tornaria cada vez mais grave, a ponto da garota ser paralisada e, em seguida, morrer. Margaret não conseguiu conter as lágrimas de choque, perguntando se havia alguma maneira de curar sua senhora. O médico disse que, primeiramente, era necessário interromper a absorção do veneno e perguntou se a garota tinha alguma ideia de quem em seu círculo poderia estar adicionando o veneno. Hannah entendeu que não poderia fazer isso sem a ajuda dos criados. Não era difícil supor que sabiam desse relacionamento secreto. Mas ela não conseguia conceber que Elizabeth quisesse matá-la e se tornar a senhora da propriedade. Ela não entendia quando tudo isso começou. Todas essas pessoas realmente desejavam sua morte rápida durante os 4 anos de vida conjugal. Naquele momento, a garota não aguentou e quando tentou se levantar da cadeira, imediatamente perdeu a consciência. Rihanna foi levada para a cama e Margaret cuidou dela o tempo todo. Depois de algum tempo, a garota acordou e a criada imediatamente disse que o médico iria fazer um antídoto que deveria curar a senhora. Então, Ria disse que precisavam mudar o plano de ação, uma vez que a ideia de casar Elizabeth com outro homem se mostrou muito entediante. Agora, ela nem conseguia acreditar que iria deixá-la sobreviver. Hannah queria forçá-la a passar a vida ao lado dela, para que pudesse ver como sua irmã mais nova perdia tudo ao seu lado, como se tornava infeliz. E depois matá-la da forma mais dolorosa. A garota também acrescentou que, se Margaret tinha medo de continuar, poderia se recusar. Mas a criada apenas se ajoelhou diante de sua senhora, dizendo ser uma honra servi-la e que o faria até o fim. Hannah ficou emocionada com tais palavras, chorando e abraçando a garota, agradecendo por ela permanecer ao seu lado, não importa o que ocorresse. Margaret pediu à senhora que não chorasse, pois precisava se tornar mais forte, assegurando que todos os pecadores receberiam o que mereciam. Então, Ria disse que precisavam agir como de costume, sem mostrar que sabem de algo.
Quando o trio estava novamente reunido à mesa, Rihanna disse à irmã que não deveria mais se apressar em casar, o que a surpreendeu muito. Ela disse que estava pressionando Liz demais ultimamente, e Elizabeth havia acabado de terminar seu relacionamento anterior. George concordou, dizendo que não havia motivo para se apressar em se casar. Elizabeth também ficou feliz, dizendo que estava muito contente que finalmente parassem de pressioná-la. Além disso, disse que gostaria de ver um filho de Rihanna e George o mais rápido possível. Ria não conseguia acreditar se ela realmente queria matar tanto ela quanto o filho, mas respondeu que também gostaria de vê-lo. No entanto, pensou para si mesma que queria ver a morte cruel e infernal de sua irmã mais nova ainda mais. Depois do café da manhã, Rihanna saiu para acompanhar o marido até o trabalho. Ela disse que ele estava ótimo e desejou a ele uma viagem segura. Quando George saiu, Ria chamou Margaret. Ela entregou para a criada o emblema da tesouraria de seu marido, que ela havia escondido na manga. Margaret ficou perplexa e perguntou por que a senhora precisava de algo tão querido para o mestre. Então, Rihanna pediu à garota que levasse o emblema para o escritório. Logo em seguida, Margaret se encontrou com George, que pediu a ela para dizer à sua esposa que voltaria tarde, e então a criada perguntou sobre os negócios que o mestre havia planejado. Mas o homem disse que não lhe daria informações e disse a ela para dizer que ele tinha uma reunião hoje. Após esperar George sair, Margaret seguiu para o salão de descanso. Rihanna pediu para ela descobrir sobre a vida de seu marido na tesouraria, assim como o motivo de sempre chegar tarde e bêbado. Margaret sabia que não havia lugar melhor do que o salão de descanso dos criados para descobrir qualquer notícia. A garota ouviu que Marakings estava muito zangado ultimamente. A criada disse que ele aparentemente estava muito irritado com o Conde Norton, a quem ele desprezava tanto. Logo em seguida, Margaret relatou tudo o que ouviu à sua senhora. Mark Alegoria Pens era de uma família muito famosa por seu conhecimento no campo das ciências exatas. Então, ela disse que Margaret deveria pegar algo. Era um convite para o próximo banquete. Rihanna sorriu, pois tudo estava ficando cada vez mais interessante. Enquanto isso, George se embriagou novamente. Ele andava pela rua com uma garrafa de álcool nas mãos, encostando-se na parede. De repente, um monte de papéis foi jogado nele, gritando que aquilo era completo absurdo e não trabalho. Marquei Picking estava furioso, dizendo que o cara nem conseguia completar uma tarefa fácil. Ele não conseguia acreditar que foi contratado com base em recomendações. Observando que todos que conseguiam emprego por indicação do Duque de MacDonald eram iguais a George. À noite, o homem voltou para casa. Ele não conseguia andar sozinho, então os criados o ajudaram. Rihanna perguntou o que havia acontecido, mas George respondeu que uma mulher não pode entender os problemas dos homens. Depois de esperar o marido se acalmar, a garota disse que havia encontrado um livro muito bom hoje. Descobriu que era escrito pelos antepassados de Peking. Ao ouvir isso, George imediatamente se levantou da cadeira. Rihanna disse que seu marido tinha sorte de ter uma família tão inteligente como seu chefe. Ela deixou o livro na mesa, dizendo que George deveria lê-lo em seu tempo livre, e assim passaria a respeitar ainda mais o marquês. Quando o homem ficou sozinho, ele jogou o livro contra a parede com raiva. Enquanto isso, Hannah desceu para o jardim, onde Elizabeth a esperava. Ela contou à irmã mais nova que George já tinha ido dormir após um dia difícil no trabalho. Liz disse que seu genro estava sendo muito atormentado por seu chefe no trabalho, e Ria parecia ser muito indiferente a isso. Então, a garota perguntou se o marquês realmente estava zombando de seu marido, mas Elizabeth respondeu que isso era apenas uma suposição. Mas mesmo assim pediu à irmã mais velha para prestar um pouco de atenção nisso. Hannah simplesmente agradeceu pelo conselho e disse que estava planejando arranjar algo no dia seguinte. Um novo dia amanheceu. George foi trabalhar com a cabeça latejando e contando os minutos até o almoço. De repente, alguém bateu em sua porta. Era Rihanna, acompanhada das criadas, e o homem não entendeu o que ela fazia ali em tal horário. A garota disse que veio agradecer aos funcionários que trabalhavam dia e noite pelo imperador e pelo país inteiro. Havia biscoitos nas caixas trazidas pelas criadas, e a dama encorajou todos a se servirem, mas George não entendia por que tudo aquilo de repente.
Ria disse que seu marido tinha estado muito estressado com o trabalho ultimamente, assim, queria dizer a ele para cuidar bem dele. O homem ficou envergonhado, sem saber o que responder. Em seguida, a garota desejou que ele tivesse um bom resto de dia e ela mesma se preparou para sair. Ela encontrou um homem no corredor, dizendo que estava preocupada em sair sem vê-lo. Após conversar com o estranho, a garota saiu, pensando que todos os preparativos estavam concluídos e só precisava esperar. Repentinamente, o imperador se aproximou dela por trás e perguntou por que o Conde Norton havia vindo lá. A garota respondeu que veio para ver a tesouraria, mas o homem acrescentou que ela aparentemente também queria prestar homenagem à equipe do seu marido. Rihanna percebeu que alguém a observava, o conselheiro do imperador. Alexander notou que a garota aparentemente amava muito seu marido. Ria respondeu friamente que era uma esposa, então estava apenas fazendo o melhor que podia. O imperador perguntou se ela alguma vez foi traída por um homem a quem amava com todo o coração, explicando seu interesse em saber o que ela faria em tal situação. Então, a garota respondeu que retribuiria para que aquela pessoa sentisse a mesma dor que ela ou até mais intensamente. Em resposta, o imperador desejou desenvolver mais essa linha de pensamento e disse que realmente gostava de tal condessa. Então, Rihanna decidiu fazer a mesma pergunta ao homem, e Alexander respondeu que já foi traído muitas vezes. A garota perguntou o que ele fez com eles. No entanto, o homem não pôde falar sobre nenhum ato grandioso, pois aquela pessoa já havia falecido. Ri hesitou um pouco, desejando que o homem não passasse por aquilo novamente, e o imperador fez o mesmo. Neste ponto, os jovens se despediram. O homem entrou no prédio, deixando Rihanna sozinha. À noite, como esperado, os convidados chegaram ao hotel. George saudou, agradecendo pela visita. Aqueles que vieram admiraram o interior da propriedade, ao que o homem disse que tudo era mérito de sua esposa. De repente, um dos convidados percebeu que seu prato era diferente dos servidos aos outros. George imediatamente gritou com Hannah, acusando-a de ignorância, mas a garota respondeu calmamente que serviu tal prato porque sabia que a condessa seguia um estilo de vida vegetariano. A garota admirou a perspicácia de Lady Rain, mas ela disse que não era nada de tão extraordinário. George imediatamente ficou em silêncio, percebendo que havia gritado à toa com sua esposa. Enquanto isso, os convidados notaram que o conde deveria cuidar de uma esposa tão atenciosa, pois toda a chefia do hotel e as tarefas domésticas repousavam sobre seus ombros. George ficou perplexo, pois ele é o dono da propriedade e o personagem principal da noite, mas Rihanna recebe todos os elogios. Neste momento, o criado informou que outro convidado havia chegado. O conde ficou surpreso, pois não havia convidado mais ninguém. Ao se voltar para olhar o recém-chegado, ficou ainda mais surpreso. Era Marquês Pickins. Ele se desculpou por estar atrasado e entrou. Rihanna logo tranquilizou, dizendo que estava tudo bem. Ela o sentou em seu lugar, pedindo-lhe para se juntar à refeição. George imediatamente se levantou de sua cadeira, se dirigindo à esposa, mas naquele momento ele captou o olhar de Pickins. Ele cumprimentou o homem de forma desajeitada, dizendo que não esperava vê-lo naquele dia. Pickins então perguntou se ele estava contra sua presença, e George apressou-se em assegurar que não foi o que quis dizer, e sim que simplesmente não achava que um homem tão ocupado encontraria tempo para um evento como aquele. O homem perguntou se essa era a razão pela qual ele não o convidou, pois se não tivesse esbarrado na Lady Royd, não teria sabido do banquete. George se surpreendeu, pois somente Rihanna conseguiu visitar a tesouraria. E então lembrou como no outro dia ela veio até ele para oferecer biscoitos. Ele ficou irritado pensando que, após isso, ela deveria apenas ter ido embora em vez de convidar seu chefe para o banquete. Então Pickins perguntou por que o jovem estava tão confuso, se realmente não o havia convidado por engano, mas de propósito. George baixou o olhar, dizendo que não permitiria tamanha audácia. Pickins riu, dizendo que, apesar de toda sua estupidez, ele ainda tinha alguma cultura. George não respondeu, pensando consigo mesmo que tudo estava perdido. Quando os convidados experimentaram os pratos, eles notaram que Rihanna havia preparado excelentes sobremesas.
George estava prestes a suspirar de alívio, decidindo que todos sairiam logo, mas então Ria convidou os convidados para passear pela mansão. Ela disse que seria ótimo mostrar a coleção na sala de estar. Os convidados ficaram surpresos, sem entender de que coleção estavam falando. Então, a garota os levou a uma sala que se parecia mais com uma biblioteca. Ela disse que colecionava literatura antiga valiosa e deu a cada convidado um livro que eles gostaram. Os convidados admiraram o incrível interior do hotel e o nobre hobby da condessa. Logo os convidados se dispersaram para inspecionar os livros, e o Conde Pequins notou uma encadernação que lhe era familiar. Pegando o livro, ele percebeu que era a mesma obra que seu pai havia escrito. Sendo um cientista, ele não esperava vê-la ali. No entanto, ao abrir o livro, ele começou a tremer e seu rosto se distorceu de raiva. O livro continha notas escritas pelo Sr. Royd. Mas antes que o jovem tivesse tempo de contestar, Pequins arremessou o livro na direção dele. Ao abri-lo, George viu páginas cobertas com frases desagradáveis sobre o autor e a obra em si. Então, ele se lembrou de tê-las escrito naquele dia em que chegará em casa bêbado e, em seguida, esquecera completamente. Ele tentou se justificar, mas Pequim nem queria ouvi-lo, pois era claramente sua caligrafia. O homem sabia que George não o considerava seu chefe, mas ele não podia acreditar que ousaria insultar sua família de forma tão descarada. Isso estava incitando um conflito com a família Pequins. George ousou humilhar seu pai, o chanceler, para que dali em diante sua vida na tesouraria não fosse tranquila. O conde se ajoelhou segurando as calças de seu chefe com as mãos e implorou por perdão. Mas Pequins apenas bateu em suas mãos, dizendo que não queria ficar ali por mais um minuto. Quando o homem saiu, o resto dos convidados se apressaram em deixar a sala após ele, pedindo à condessa para não acompanhá-los. Rihanna se despediu de todos enquanto assistia os convidados saírem de sua casa. Quando todos partiram, ela se virou para o marido perguntando se ele estava bem. O homem gritou em resposta à pergunta estúpida, pois sua vida como funcionário acabará. Ele culpou sua esposa por tudo e pelo fato de ela ter trazido aquele livro infeliz para casa. Quando George desabou no chão, Rihanna não pôde deixar de sorrir, percebendo que aquilo estava longe de ser o fim de seu sofrimento. Ela se virou para o marido pedindo-lhe para se acalmar, dizendo que nada havia acabado ainda, pois ela sempre estaria pronta para apoiá-lo. E também que sempre apoiará seu marido. No próximo dia, a garota decidiu tomar um banho cheio de pétalas de rosa. Margaret a parabenizou, dizendo que era a primeira vez que via o sorriso de sua senhora, o que a deixou muito feliz em sua alma. Rihanna entendeu que isso era apenas o começo de seu plano. Enquanto isso, George foi para a tesouraria. Ele recordou as palavras de sua esposa. Ela disse que admitir que estava errado e pedir desculpas era o ato de um verdadeiro homem. George pensou que Ria estava certa, todos deveriam entendê-lo, pois ele era jovem e acabará de cometer um erro. Enquanto o homem se dirigia ao escritório de seu chefe, seus colegas o seguiam com olhares suspeitos. Ele pegou o papel de sua mesa e caminhou resolutamente em direção ao escritório de Pequins. Enquanto Rihanna colocava as mãos em papéis confirmando as maquinações de seu marido, ele estava escondendo o capital do hotel. A garota notou com raiva que era muito audacioso dele em seguida, pediu para esconder todos os relatórios e manter tudo em segredo. Ria assegurou aos criados que não iria encobrir seu marido. No entanto, para derrotá-lo completamente, teria que esperar o momento certo. Uma auditoria fiscal aconteceria em breve, e os documentos não podiam cair em mãos erradas. A criada observou que eles não poderiam escondê-los para sempre. Mas Rihanna a tranquilizou, dizendo que tinha um plano e que todos os outros precisavam apenas seguir suas ordens. Enquanto isso, George entrou no escritório de Pequins, dizendo que havia terminado seu relatório e gostaria também de falar com o chefe. No entanto, o homem imediatamente jogou todos os papéis no chão, dizendo que aquilo era lixo, não um relatório. George olhou para baixo surpreso e então se agachou para pegar as folhas de papel. Ele pediu ao chefe para apontar o que estava errado em seu relatório. Em seguida, Pan se levantou e pisou nos papéis com seu sapato. Olhando com desprezo para o jovem, perguntando se ele agora entendia o que havia de errado com o relatório. Em seguida, George gritou que aquilo era demais,
pois o chefe tinha a obrigação de apontar os erros de seus subordinados e como corrigi-los. Ao ouvir as palavras sobre o chefe, Pickens apenas sorriu. Ele segurou o jovem pelo peito, perguntando se ele o considerava seu chefe. George disse que havia um mal-entendido entre eles, mas essas palavras só enfureceram mais Pickens. Ele mais uma vez lembrou das ofensas no livro. E o homem desesperadamente pediu para o chefe se acalmar, mas ele continuou a gritar. Pickens disse que se ele continuasse fazendo desculpas, poderia sair imediatamente da tesouraria. No entanto, George permaneceu firme, sem intenção de sair, e então o homem gritou que não repetiria isso 2 vezes. Decidindo não responder nada, o conde virou as costas e saiu do escritório, sob olhares surpresos de seus colegas. Quando a noite chegou, Elizabeth caminhava despreocupada pelos corredores do palácio. Ela encontrou George na sala de jantar, sentado sozinho em completo silêncio, sem querer falar sobre o que havia acontecido. Então, a garota pressionou seu sapato em seu pé, desta vez de forma mais ríspida, perguntando o que ele estava fazendo ali. George respondeu que seu chefe enlouquecera, então ele não podia mais trabalhar na tesouraria. Ele disse que escreveria sua carta de renúncia, pois já tinha dinheiro suficiente para viver abundantemente por muito tempo. Ele então perguntou a Liz onde ela tinha ido tão cedo. Naquele momento, Rihanna entrou na sala de jantar e ouviu a conversa deles. Ela perguntou por que ele disse que estava pedindo demissão de seu emprego. Então, o homem bateu com raiva o punho na mesa, dizendo que Pans tinha jogado fora o relatório que ele vinha escrevendo por 4 dias e noites e depois gritado com ele para que não aparecesse mais na tesouraria. Ele suspirou, dizendo que agora poderia cuidar do hotel. Hannah sorriu nervosamente, pensando que seu marido estava louco por considerar administrar um hotel. Ela disse que nos círculos sociais, iriam cochichar que George tinha insultado seu chefe e depois brigado com ele. Então, a garota pegou sua mão, dizendo que não importava quem estava certo ou errado, porque no final ele não poderia mais trabalhar onde sonhava. George entendeu isso, mas ele já havia estragado tudo e agora não sabia como sair dessa situação. Então Ria disse que ele deveria ir ao Marquês e pedir seu perdão, e até se ajoelhar, se necessário. Ouvindo isso, George gritou, pois ele é um aristocrata, o chefe da família Rein, e não poderia se permitir isso. Então Rihanna lembrou que ontem ele já havia se ajoelhado na frente de todos. O homem apenas deu de ombros, dizendo que era uma situação completamente diferente e simplesmente não tinha escolha. Ele gritou dizendo que não poderia baixar a cabeça estando com seus sentidos em sã consciência. Em seguida, ele saiu rapidamente da sala. Elizabeth gritou após ele, mas o homem não reagiu. Então, a garota se virou para sua irmã mais velha, seu rosto se esticou em um sorriso. E perguntou como ela estava se sentindo ultimamente. Rihanna cerrava os punhos de raiva, perguntando por que sua irmã de repente estava interessada em sua condição. Liz respondeu que sua irmã sempre parecia cansada, como se estivesse com dor. Ria apenas respondeu que estava cuidando dos convidados e por isso estava um pouco cansada. Então, Elizabeth disse que também estava preocupada com seu genro, pois por dentro ele é uma pessoa muito vulnerável, não se pode forçá-lo a se humilhar daquele jeito diante de seu chefe. A garota pegou a irmã pela mão, dizendo que a humilhação duraria apenas um momento, mas a posição permaneceria por toda a vida. E se você pensar em tudo do ponto de vista da esposa de George, que viverá com ele para sempre, ficará claro qual seria a melhor atitude. Ria então saiu da sala, deixando sua irmã sozinha com seus pensamentos. Naquela noite, enquanto Liz e George estavam na mesma cama, ela disse a ele que a proposta de Rihanna não era tão ruim. George gritou, não entendendo por que sua amante queria que ele se ajoelhasse também. Então, Elizabeth disse que seria difícil para ele encontrar um novo emprego, e ela queria ser a mulher de um homem do qual pudesse se orgulhar e não sentir vergonha. Ela beijou o jovem, pedindo-lhe para não fazê-la corar por causa dele. A garota acariciou gentilmente a bochecha de George, dizendo que acreditava nele. No dia seguinte, enquanto Rihanna tomava calmamente chá, Margaret bateu em sua porta. Ela disse que o cavalheiro havia saído para trabalhar.
Enquanto isso, George decidiu seguir o conselho e se ajoelhar diante de Pickens, chamando os olhares surpresos de seus colegas. Ele disse que cometeu um erro e pediu ao chefe que o perdoasse, mas Pickens pediu que ele se levantasse dos joelhos, dizendo que isso não o ajudaria. No entanto, George permaneceu de joelhos, pedindo desculpas pelo incidente no fim de semana na mansão e pelo relatório de ontem. Então, Pickens gritou para ele se levantar rapidamente, pois ninguém queria vê-lo de joelhos. Ele disse que o problema não era apenas uma briga com ele, mas que as habilidades de George eram simplesmente terríveis. Ele era a vergonha de toda a tesouraria, contratado por recomendação. Nesse momento, Rihanna e Margaret estavam sentadas à mesa de xadrez, e a garota perguntou se o Marquês Pickens realmente poderia perdoar o mestre. Então Ria disse que precisavam fazer George se desculpar até que o chefe o perdoasse, não importando quanto tempo e esforço fosse necessário. Deixar ele se dobrar para manter sua posição, pois, maior será seu desespero quando perder ela. Por causa das emoções que a preencheram, a menina empurrou a peça do tabuleiro com tanta força que voou para o chão e quebrou. Então, Rihanna se levantou da mesa dizendo que precisavam visitar o hospital naquele dia. Ela precisava verificar algo. Logo as meninas chegaram ao médico, o homem disse que a condição da paciente tinha melhorado. Ela disse que suas dores de cabeça estavam diminuindo, então o médico pediu para continuar tomando o mesmo remédio. Então, Hannah perguntou se alguém havia ido perguntar sobre sua saúde. O médico respondeu que sua irmã mais nova, Margaret Sandy, tinha ido vê-lo ontem e Ria começou a pensar que sua empregada era a única filha da família. O homem acrescentou que a garota disse que sua irmã não estava se sentindo bem, mas não quis compartilhar isso com sua família. Então Rihanna perguntou o que o médico disse a ela. O homem apressou-se em assegurá-la de que as informações sobre qualquer paciente são um segredo médico que não é revelado nem mesmo para os membros da família. Então ele mentiu que a garota estava apenas um pouco sobrecarregada. Rihanna agradeceu a ele e pediu para continuar não contar a ninguém sobre sua condição. Ao cair da noite, George entrou na sala de jantar para jantar com os outros, dizendo que havia feito tudo o que Rihanna pedirá. O homem bateu com o punho na mesa, dizendo que tinha se ajoelhado e implorado por perdão com a mente sã. Segundo ele, toda a tesouraria estava presente no escritório. No entanto, o Marquês não o perdoou, era uma pessoa impiedosa e cruel, então George estava determinado a se vingar dele. Então, Ria disse que a vingança é boa e ela ficaria feliz em vê-la. Mas na realidade ela tinha sua própria imagem de vingança em mente. George respondeu orgulhosamente que definitivamente lhe mostraria essa imagem, se apenas ele pudesse esperar um pouco. Ele pegou a mão de sua esposa e essa imagem irritou Elizabeth, que estava sentada com eles à mesa. Logo chegou o dia do casamento da Lady Sachal e Rihanna e George chegaram à igreja para a cerimônia. O mordomo os cumprimentou e pediu à senhora que mostrasse o convite, mas por algum motivo a garota não o encontrou na bolsa. Então, o jovem disse que ele mesmo verificará a lista de convidados. Ria pensou sobre isso, ela definitivamente se lembrou de ter pego o convite quando saiu de casa. Mas George não ficou feliz, ele não entendia como sua esposa poderia esquecer algo tão importante. A garota pediu a ele para se acalmar e não chamar atenção desnecessária após o incidente na tesouraria. Logo, o mordomo voltou ao casal dizendo que seus nomes estavam na lista, então podiam entrar. A noiva já os esperava lá dentro, ela cumprimentou o conde Royd. Rihanna parabenizou a moça pelo casamento desejando-lhe boa sorte. No entanto, naquele momento, alguém a chamou por trás. Quando Ria se virou, viu Elizabeth vestida com um vestido vermelho formal. A noiva ficou muito chateada ao ver a mesma garota que quebrou seu noivado com seu futuro marido 4 anos atrás. Hannah imediatamente correu até sua irmã, perguntando o que ela estava fazendo ali, para a qual Liz respondeu em tom inocente que tinha vindo para parabenizar a Lady Shaal por seu casamento. Ria pegou a mão dela, arrastando-a em direção à saída. Quando as meninas saíram, Liz disse que não entendia por que sua irmã estava tão zangada. Hannah perguntou como a garota chegou ali sem um convite. Então, Elizabeth tirou o envelope com o convite, dizendo que sua irmã havia esquecido em casa. Naquele momento, Ria percebeu quem estava por trás do sumiço.
Seus pensamentos foram interrompidos por George correndo até as garotas, perguntando a Rihanna uma explicação sobre o que estava acontecendo ali. Elizabeth então disse que toda a situação a ofendia muito. Ela disse que apenas veio dar um convite à sua irmã e ela a arrastou para fora assim que entrou. George colocou o braço em volta dos ombros da garota, dizendo que Ria estava sendo muito dura com sua irmã. A garota não respondeu a isso, ela apenas passou por eles, pedindo ao marido para levar Liz de volta e ela mesma iria se desculpar com a noiva. Assim que Rihanna desapareceu ao virar a esquina, a expressão inocente imediatamente desapareceu do rosto de Elizabeth. George perguntou por que ela veio sem convite. Então, Liz disse que fez de propósito porque queria ver a aparência distraída de sua irmã. George notou que a garota aparentemente não gostava muito da sua irmã gêmea. A garota disse que sentia um ódio tão forte por ela que estava pronta para matá-la. Liz não gostava do fato de ter nascido irmã gêmea e ainda por cima mais nova, apenas porque nasceu 5 minutos depois, ela tinha que se contentar com um lugar na sombra de Rihanna. Ria era a única que podia reivindicar o amor de sua mãe, recebia o direito de gerir o hotel de seu pai, o direito de amar e as oportunidades na vida. E tudo que Rihanna tirou dela, Liz queria recuperar a si mesma de qualquer maneira e, se necessário, estava disposta a colocar uma faca nas costas dela. Enquanto isso, a cerimônia de casamento começou. O padre realizou a cerimônia e os recém-casados juraram amor e fidelidade um ao outro. Então foram declarados marido e mulher, e os convidados foram convidados a abençoar o futuro desse casal. Rihanna refletiu que também estava muito feliz em seu casamento. Tudo o que queria era apenas uma felicidade comum. E agora não restava nada desse desejo, apenas um sentimento de traição. Mas ela não estava disposta a desistir, ela veria ainda quem daria a última risada. Quando a cerimônia acabou, todos voltaram para suas casas. George perguntou à sua esposa se estava tudo bem antes da próxima auditoria fiscal, ao que Hannah respondeu afirmativamente. Ela notou que o homem parecia assustado. Ela perguntou se tinham algum motivo para se preocupar, mas George apenas disse que desta vez a verificação seria mais minuciosa. Rihanna entendeu que isso era verdade, era a primeira vez que o escritório de impostos havia coletado tantos documentos. Ela se certificou de que a informação não escapasse, mas não sabia por quanto tempo eles aguentariam. Em seguida, a garota pediu a Margaret para transmitir algo à sua majestade. Logo, Rihanna chegou ao palácio do imperador. Eles se cumprimentaram respeitosamente, e o homem pediu à garota para se sentar. Alexander agradeceu a ela por atender ao convite. Sentando-se à mesa, Rihanna observou que todos os pratos estavam servidos frios. O homem disse que eles não se viam há muito tempo e perguntou como a garota estava passando todo esse tempo. Rihanna respondeu que era época de impostos, então estava muito ocupada. Assim, o imperador não poderia esperar nenhuma surpresa desagradável. Rihanna acrescentou que seu amor pelo Hotel Nordon era tão profundo que não vacilaria mesmo diante de uma grande quantia de dinheiro. Isso poderia acontecer uma vez a cada 10.000 anos, mas não com ela viva. Alexander sorriu, dizendo que era uma resposta digna. Então ele se levantou de sua mesa, se aproximou da garota por trás e perguntou onde ela havia escondido os documentos. Ele relembrou suas palavras de que iria punir rigorosamente o culpado se algo desagradável ocorresse fora de sua vista. O imperador notou que aparentemente, como resultado da auditoria fiscal, a opinião da condessa havia mudado. Rihanna, após um curto silêncio, respondeu que nenhuma mudança havia ocorrido. Ela pediu a reunião de hoje, porque tinha um pedido a fazer.